Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Vitor, o sociólogo Pedro Herculano Guimarães Ferreira de Souza, técnico do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, emitiu uma nota técnica sobre a política social intitulada A Evolução da Pobreza Monetária do Brasil no século XXI. Isso foi divulgado no final da semana passada. E ali ele, que é especialista em desigualdade, afirma que o recrudescimento da pobreza acabou fazendo com que a década de 2010 pudesse ser considerada uma década perdida, já que o Brasil se comprometeu, inclusive, com um dos objetivos de desenvolvimento do milênio de erradicar a pobreza até 2030, mas isso agora se tornou um desafio mais difícil em vista do que acontece desde 2015, né, com a pobreza crescendo e a pandemia também agravando esse quadro de crise socioeconômica. O que o Brasil precisa fazer a partir desse diagnóstico para, de fato, conseguir erradicar a pobreza, a extrema pobreza até 2030, Vitor? Glauco, nós estamos numa situação extremamente delicada, né? Nós estamos com o nível mais alto de pobreza da série histórica iniciada em 2012. Né? E os estudos indicam que o combate à pobreza está intrinsecamente ligado a dois fatores. Né? O primeiro, que são os programas sociais, né? E as políticas de transferência de renda, que têm que ser aprimoradas de forma contínua, né? E o segundo é o mercado de trabalho, né? A geração de empregos, né? E de empregos decentes, empregos de qualidade, bem remunerados, né? Então, o que a gente observa é que essa retomada da economia que está ocorrendo após o avanço da vacinação e uma superação, né, do quadro mais crítico da pandemia, ela não tem se refletido em melhorias consistentes, né, do mercado de trabalho. E a gente nota que isso tem relação com a reforma trabalhista feita em 2017. Então, a partir de 2018, a gente observa uma queda, né, do salário médio, do rendimento médio dos trabalhadores, né? E essa queda é decorrente da ampliação, né, das formas de contratação precária, então, principalmente do trabalho temporário e das terceirizações, também do enfraquecimento do poder de barganha dos sindicatos, que estão tendo mais dificuldade para conquistar a reposição da inflação, né, e aumentos reais, e também a supressão de algumas parcelas salariais, né, como o pagamento de horas extras, que com o banco de horas deixou de ser pago, né, passou a ser compensado. Somado a isso, nós temos a restrição do acesso à justiça, né, e também o abandono da política de valorização do salário mínimo, né, que é essencial, é fundamental para a gente conseguir superar a extrema pobreza, a pobreza e cumprir, né, as metas da Agenda 2030 da ONU. Né? Então, inclusive, esses aspectos foram destacados num artigo, né, dos professores Vitor Filgueira e Renata Dutra, publicado ontem, que mostram que nem o emprego formal está garantindo segurança alimentar para os trabalhadores, porque os empregos gerados são empregos com salário de um salário mínimo ou menos, né? A maior parte dos empregos que estão sendo gerados são com remuneração muito baixa. Então, a gente observa ali que hoje, né,
uma cesta básica já custa mais de 59% de um salário mínimo, então a gente tem um quadro que, depois da reforma trabalhista, a deterioração, né, a precarização do mercado de trabalho foi tamanha que nem o emprego formal, teoricamente mais protegido, né, com direitos trabalhistas e sociais, tem garantido a segurança alimentar dos trabalhadores. Então, a gente tem algumas coisas que precisam ser feitas, né? A primeira é retomar a política de valorização do salário mínimo. A segunda é aprimorar, né, continuamente as políticas sociais, os programas de transferência de renda e também revogar os marcos regressivos da reforma trabalhista. E também é necessário, né, Vitor, principalmente nesse momento de emergência, enquanto não houver essa reestruturação do mercado de trabalho, ó, até porque a gente sabe que, por exemplo, a política de valorização do salário mínimo vai demorar um pouco para ser retomada mesmo em um eventual novo governo, tem as políticas sociais também que acabaram sendo desestruturadas no governo de Jair Bolsonaro, a substituição do Bolsa Família, que era um programa muito bem arquitetado, que tinham ali condicionantes, inclusive relativas a acesso à educação e à saúde, foi desmontado por um programa simplesmente só de transferência de renda, sem essas possibilidades que trazia ali o Bolsa Família. Então é preciso também reestruturar as políticas sociais, principalmente quando não houver essa recuperação do mercado de trabalho, Vitor? Com certeza, Glauco. Precisa reestruturar, aprimorar essas políticas sociais, né? Fazer políticas permanentes, né? Contínuas, né? Não adianta ampliar o Auxílio Brasil na véspera da eleição, né? Com intenções claramente eleitoreiras e com data para acabar, né? Só vai até dezembro. Não, a gente tem que fazer política estruturada, né, de médio, longo prazo, né? Tem que ser emergencial, mas também tem que ser política de Estado, né? E, Glauco, chama atenção também para outras políticas sociais, né, que precisam ser ampliadas e aperfeiçoadas, né? Então, tanto nas áreas de assistência, mas também nas áreas de educação, de saúde, e para isso é preciso revogar a emenda constitucional 95, né, que estabelece um teto de gastos para despesas sociais, né? Então, um futuro governo vai ter que tratar desse tema também. Que na análise dessa situação que o Brasil passa hoje, né, de crise socioeconômica, existe o componente da pandemia, que de fato piorou, travou a economia, mas não foi ela a principal causadora desse cenário desolador que a gente tem do ponto de vista social, Vitor. Inclusive você mesmo menciona essa questão da desregulamentação do mercado de trabalho, da legislação na prática antitrabalhista, né, que acabou sendo formada ali no governo Temer e que teve uma continuação em termos de alterações normativas também durante o governo Bolsonaro. Então não dá para colocar na conta só da pandemia a crise que a gente vive? Não dá. A gente observa os indicadores, né? Eles já vinham se deteriorando antes da pandemia, né? A partir de 2015 já tem uma piora que é agravada em 2018, pós-reforma trabalhista, e claro, com a pandemia a situação ficou ainda mais difícil, né? E com a forma com que o governo federal enfrentou a pandemia, né, negando a pandemia, negando a gravidade do problema, tendo uma visão negacionista em relação à ciência, o quadro se deteriorou ainda mais, né? Então a pandemia tem, claro, um efeito, mas ele não é o único, né? A gente observa que esse processo ele é anterior, inclusive, à pandemia, né? Vitor, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Glauco. Até a próxima.
Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.